Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu quero começar essa semana falando com você de um assunto muito especial, sobre família. Se você se importa com a sua família, assista esse vídeo até o final, que você não vai se arrepender. Queridos, eu quero começar dizendo que a família continua sendo o maior projeto de Deus para o homem aqui na Terra. Sim, é isso mesmo. A família é aquilo que Deus tem de maior valor. Então, eu ouso dizer que Ele não está preocupado com o sucesso das igrejas, Ele não está preocupado se as igrejas estão bonitas, estão em templos bonitos, se as igrejas estão bem estabelecidas, mas Deus está preocupado com o sucesso das famílias. É isso mesmo. Deus nos ensina algo muito precioso na palavra dele, no livro de Timóteo. 1 Timóteo, se você quiser abrir comigo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz assim: Porém, aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior dos que os que não creem. Olha só o que Deus deixa aqui para nós, né? O cuidado com a família, a prioridade que nós devemos dar para a nossa família. Sim. Sempre que Deus está para fazer algo sobre a terra, sempre que Deus está para fazer algo na humanidade, Ele começa a despertar algumas pessoas. Nós podemos ver isso quando Deus estava para mandar o Messias, Jesus. Ele começou a despertar algumas poucas pessoas. Ele despertou a Maria, trazendo para ela o propósito. Ele despertou a José. Logo após, ele despertou também Isabel, o pai de João Batista, a mãe e o pai de João Batista. Deus, ele começou a despertar aqueles reis sábios lá do Oriente, todas pessoas desconhecidas e sem contato, mas que de alguma forma estavam sendo despertadas para aquilo que Deus estava fazendo na terra, para aquilo que Deus queria fazer, né? Então, você vê, quando a gente olha para a vida de Maria, de José, eram pessoas improváveis, pessoas sem renomes na sociedade, sem renome, sem fama na sociedade, mas que, de alguma forma, estavam totalmente ligados àquilo que Deus estava fazendo. Amém? E queridos, por que eu estou falando isso? Estou aqui para falar com você a respeito de família, da importância que nós devemos dar à nossa família. Há mais ou menos 2 anos, Deus começou esse processo de despertar, usando algumas pessoas também improváveis, pessoas sem fama nenhuma, pessoas sem reconhecimento nenhum no meio cristão, mas que por algum motivo, com discursos tão alinhados, com discursos tão pontuais, com trazendo algo tão precioso, pessoas ao redor do mundo inteiro que traziam em suas falas, gritavam e ainda gritam em suas falas que a família é o maior projeto de Deus, que o maior altar de adoração que eu posso oferecer ao Senhor é a minha família. É a minha família saudável, é a minha família bem estabelecida, é olhar para a minha família como prioridade na minha vida, né? Então, como eu disse, pessoas até então desconhecidas, e eu quero citar aqui algumas pessoas que têm me influenciado nesses dias. Pastora Viviane Martinello, o esposo dela, Telmo Martinello, são pessoas tão pontuais, com discursos tão pontuais a respeito de família, pessoas que suportaram o processo e por isso hoje vivem um propósito. Isso é muito importante. Pessoas que, jovens até, pessoas que não viveram tanto tempo numa experiência, quem sabe você aqui que está me ouvindo, eu estou aqui falando de família e quem sabe você tem o dobro, o triplo do meu tempo de casamento, você tem o dobro, o triplo do número de filhos que eu tenho 10 anos de casado, eu tenho somente um filho, mas o que eu estou aqui para dizer para você é que quando a gente se submete aos processos que Deus nos faz passar, nós então passamos a viver um propósito.
Então essas pessoas que eu disse que se levantaram há mais ou menos 2 anos atrás, gritando para quem quisesse ouvir que o maior altar de adoração que eu posso oferecer a Deus não é necessariamente dentro de uma igreja, mas é dentro da minha casa. É dentro da minha casa. Quando Deus chamou Abraão, Ele não disse para Abraão: Abraão, em ti serão abençoados e benditos todas as igrejas da terra. Não. O Senhor disse a Abraão: Abraão, em ti serão abençoados e benditos todas as famílias da terra. Porque uma família bem construída, uma família edificada, ela vale muito mais para Deus do que uma igreja bem construída, uma igreja bem edificada. Queridos, nós temos visto tantas coisas acontecerem exatamente no meio da igreja, porque as pessoas abandonaram as suas famílias e até os líderes abandonaram as suas famílias. E não é à toa quando Deus deu a lei para Moisés e ele disse para Moisés que a roupa do sacerdote deveria ser feita do mesmo tecido, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Exatamente porque Deus se importa não só com aquela aparência, mas Ele se importa com a essência. E a nossa essência, a nossa base, ela começa sim na nossa família. Eu não sei, talvez você ainda não se atinou para isso, talvez você ainda não percebeu isso, mas a família é a base da sua vida. Talvez você é jovem ainda, não constituiu uma família, ou talvez você já está no final da vida, mas eu quero te dizer uma coisa: nunca é cedo demais para a gente começar a construir certo e nunca é tarde demais para a gente querer reconstruir da maneira correta. Então, queridos, olhe para a sua família, priorize a sua família, priorize aqueles que estão dentro da sua casa, porque essa é uma maneira poderosa que nós temos de adorar a Deus. No trocar de uma fralda, no cozinhar de uma refeição, nós estamos sim cultuando a Deus, nós estamos sim servindo a Deus. Quando eu sou obediente aos meus pais, quem sabe você ainda é solteiro, quando eu sou obediente aos meus pais, quando eu sirvo aos meus pais em honra, eu estou sim cultuando a Deus. E o interior de uma família, ele é tão precioso para Deus. O interior do lar, ele é tão precioso para Deus. Então, queridos, nunca, nunca, nunca é tarde demais ou cedo demais, né? Como eu disse, talvez pessoas aqui que são solteiras ainda estão me ouvindo, mas nunca é cedo demais para você começar a edificar em cima de parâmetros corretos, em cima daquilo que é o certo. Ou quem sabe você já se perdeu no meio da sua família, quem sabe a sua família já está destruída, ou quem sabe desajustada, mas nunca é tarde demais para você começar a reconstruir através da aplicação daquilo que Deus vem nos ensinar, através daquilo que Deus vem nos mostrar que nós devemos fazer dentro da nossa casa e dentro da nossa família, né? Então, família é sim o teu bem mais precioso. Sabe por quê? Quando a sua família não está bem, nada está bem. Porque a família é base, é estrutura. Não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não partir da base. E a base da humanidade é sim a família. É como quando você vai restaurar ou reformar uma casa. Você reforma toda a casa, você põe paredes novas e você põe móveis novos, mas se você não troca o chão, que é a base, algo está incompleto, algo está desestruturado, algo não está combinando. Da mesma forma, toda mudança que nós precisamos, ela começa dentro da família, dentro da sua família, dentro da minha família. Nada, queridos, talvez quando nós estamos com problemas dentro do nosso lar, nada lá fora flui. E se talvez ainda está fluindo na sua vida, ou se você vê a vida de alguém fluindo lá fora e a casa destruída, é só uma questão de tempo, queridos, porque a base está abalada, é como um solo em erosão. Mais cedo ou mais tarde, lá fora também vai afundar, porque nenhum sucesso fora supre a falha de um lar destruído, a falha de uma família destruída, a falha de uma família desfeita. Então, queridos, como eu disse, pessoas pontuais que se levantam e se ajustam ao propósito de Deus, trazendo as falas direto do coração de Deus, nos levando para dentro das nossas casas, nos levando para dentro dos nossos lares, né? E não
por acaso, a frase mais ouvida durante essa pandemia é fica em casa. Mas eu creio muito no meu coração que Deus, na verdade, quer soar essa frase um pouquinho diferente. Ele quer que soe nos nossos ouvidos essa frase, o foca em casa. Ou quem sabe o fica em casa, na verdade, para Deus é um volta para casa. Volta para casa. Porque são tantas pessoas que conseguem ser intencionais fora de casa e não conseguem ser intencionais dentro. O que eu quero dizer? Ser intencional é quando eu escolho como eu vou agir. Nós somos tão cuidadosos e escolhemos como nós vamos agir fora. Nós escolhemos como as palavras que nós vamos usar com as pessoas de fora. Nós escolhemos a roupa que nós vamos usar para as ocasiões de fora. Nós escolhemos sempre o nosso melhor para as pessoas de fora. E de repente nós nos vemos no meio de uma pandemia, onde nós somos impedidos de nos relacionarmos com quem está fora, nós somos impedidos de ir para fora, nós somos impedidos de mostrar-nos fora e nós nos encontramos com a nossa casa, com como ela é de verdade, com a nossa família como ela é de fato, né? E de repente o que nós vemos são filhos perdidos dentro dos próprios quartos. São casamentos desfeitos que só sobreviviam de aparência. São situações tão deprimentes. E o Senhor está dizendo para mim e para você, nessa hora, nunca é tarde demais para que haja reconstrução. Eu sou o Deus que faço do vale de ossos secos um grande exército. Para Ele sempre vai ter esperança, sempre vai ter esperança. Ele olha para você e vê algo novo, algo restaurado. Lembre-se que Deus ele não restaura casamentos, Ele restaura pessoas e pessoas restauram casamentos. Deus ele não restaura famílias, Ele restaura pessoas e pessoas restauram famílias. Então, queridos, lembre-se, nós somos tão intencionais, né? Nós somos tão amáveis com as pessoas de fora, nós somos tão cuidadosos com as pessoas de fora, porque nós não somos tão cuidadosos e tão amáveis com os nossos, porque nós não somos tão pacientes e tão amorosos com os nossos, porque nós não somos tão intencionais naquilo que nós fazemos com os nossos, os da nossa família. Por que nós sofremos tanto quando nós perdemos algo na nossa vida profissional, mas nós não sofremos quando nós estamos perdendo a nossa família? Por que nós sofremos tanto quando perdemos um emprego, mas nós não sofremos quando vemos o nosso casamento sendo destruído? E a família é a base de todas as coisas. Deus tem despertado homens e mulheres que gritam essa verdade para o mundo, que gritam a verdade de que Deus ele não está preocupado com instituições, com entidades e até com finanças, mas Ele está preocupado com a família. Ele quer restaurar famílias, porque restaurando famílias, restaurando o lar, Ele consegue restaurar a sociedade, porque a família é a célula máter da nossa sociedade. Famílias edificadas, famílias bem construídas, famílias bem estabelecidas vão gerar seres humanos saudáveis, seres humanos mais sensatos, seres humanos mais sábios, e é isso que nós precisamos. Eu espero que você esteja entendendo e compreendendo o que eu estou querendo dizer e a mensagem que eu estou trazendo para você nessa hora. Mulheres, volta o teu coração para dentro da tua casa. Eu não estou aqui dizendo que você não pode trabalhar fora ou que você não deve ir buscar a sua vida profissional, mas eu estou aqui dizendo para você, não tire o coração do seu lar, porque a sua casa precisa do seu coração lá dentro. Há um tempo atrás, um pouco antes de eu me mudar, mais ou menos um ano antes de eu me mudar aqui para os Estados Unidos, eu estava num dos momentos mais ativos da minha vida, ministerialmente, profissionalmente. Eu estava liderando uma empresa com funcionários, muitas transições comerciais. Eu estava liderando uma igreja e Deus disse para mim, volta para sua casa, coloque o seu coração no seu lar, volte e busque os teus, porque você está aqui, você está pregando, você está ganhando vidas e os teus estão perdidos dentro da sua casa. E Deus me deu esse comando e essa ordem. E eu voltei, há mais ou menos um ano e meio, eu voltei para dentro da minha casa. Eu não estou dentro da minha casa por falta de opção. Eu não estou dentro da minha casa por falta de formação.
Se você não me conhece, por formação, eu sou farmacêutica bioquímica e também tenho muita experiência no mercado de vendas, trabalhei com isso, mas Deus me pediu algo e aqui estou eu. Foquei na minha família, voltei para reconstruir a minha família, voltei para salvar o meu casamento, voltei para instruir o meu filho. E eu não estou aqui dizendo para você, mulher, que você deve voltar, que você deve largar tudo, mas eu estou aqui para dizer para você, volte o seu coração. O nosso maior exemplo de mulher na Bíblia, que é a mulher de Provérbios 31, ela sim trabalhava fora, ela trazia o recurso dela de fora, mas o coração e a prioridade dela eram o lar dela, eram o bem-estar do marido e dos filhos, porque isso é o que vai te trazer razão para a sua vida. Volte às coisas simples e você vai encontrar a alegria. Hoje eu vi uma postagem de uma moça que eu sigo nas redes sociais e ela estava com um prato de comida alimentando a filha dela e ela disse essa frase: volte às coisas simples e você vai encontrar a razão, a felicidade na sua vida. Também quero deixar um recado para os maridos, homens, guerreiros. Marido, dê o seu melhor, o melhor do teu esforço, o melhor do teu tempo, o melhor dos teus recursos para os teus. Você sabe que em inglês, marido é husband, e essa palavra husband, ela vem da junção de duas palavras, house e band, significa o cinturão ao redor da casa. O marido, ele tem esse propósito, enquanto a mulher é o coração de um lar, o marido é o cinturão que protege esse lar. Enquanto a mulher traz vida para casa, o marido é esse cinturão que protege essa vida. Então, queridos, vamos voltar. Lembre-se, o Fique em Casa dessa pandemia traz algo muito mais profundo para nós. Traz o foca na sua casa, traz o reestabelece a sua casa, traz o volta para a sua casa. Coloque os teus olhos dentro da sua casa, coloque os teus sentimentos dentro da sua casa, olhe para o que está acontecendo na sua casa. A melhor festa não é aquela que acontece com pessoas de fora, a melhor festa é aquela que acontece com os de dentro, com os de perto. Lembre-se sempre disso. Essa pandemia ela só vai ser ainda mais desoladora e mais dolorida se nós sairmos dela sem entendermos os propósitos e sem aprendizado. E eu quis hoje partilhar essa mensagem com você, porque é algo que Deus tem ardido no meu coração a respeito da importância de nós voltarmos para a nossa família, voltarmos os nossos olhos e o nosso coração. Priorize a sua família, porque a sua vida depende do bem-estar e da qualidade da sua família. E para nós encerrarmos, eu quero ler com você Efésios capítulo 5, versículo 15, que diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Procurem entender o que o Senhor quer de vocês. Os dias são maus, mas procurem entender o que o Senhor quer de vocês. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.